boa noite para todos que estão aqui. Para aqueles que não estão, que vão assistir pela rede social, que no momento que estiverem assistindo estejam muito bem e aproveitem bem, com certeza, as mensagens que aqui serão oferecidas nesta noite. Assim, nós vamos começar com a nossa prece, pedindo a proteção dos amigos espirituais, principalmente a proteção de Deus, de Jesus, para que a nossa reunião transcorra num ambiente de paz e harmonia. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui estamos para esse encontro contigo. Que sejamos alcançados pela sua infinita misericórdia, pelo socorro espiritual dos amigos que aqui se encontram para nos atender, aqueles espíritos que são encarregados dos irmãozinhos desencarnados que estão em nosso campo de energia, que eles possam encaminhá-los aos postos de socorro espiritual. E que os nossos irmãos que vão fazer uso da palavra podem fazê-lo sob a sua proteção, inspirados pelos amigos espirituais desta casa. Fique conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. O Washington vai começar os trabalhos de divulgação dessa noite. Fique portanto, com ele a palavra. Agradecemos a Deus pela oportunidade e a todos que aqui estamos, com vontade, com empenho e determinação para cada vez mais aprendermos juntos, através de reflexões tão necessárias e importantes. O nosso tema de hoje são as causas do temor da morte, ou a causa da preocupação com a morte. E para desenvolver esse assunto, esse tema, primeiramente nós temos que ver a necessidade da morte e da reencarnação, tão importante em nosso dia de hoje, para que a gente possa compreender essa preocupação, esse temor que se nos apresenta em nós, em vários momentos da nossa existência, ou das oportunidades que nós temos nesta vida. A necessidade da morte e da reencarnação. Se somos realmente espíritos imortais, por que então precisamos passar por sofrimentos inerentes à encarnação e à reencarnação para nos tornar espíritos puros? Sempre perguntamos isso nos momentos de aflição, de situação que requer de nós um esforço grande, maior, ou uma incompreensão dentro de nós por que isso está acontecendo comigo. Mas não poderíamos aprender tudo, né? Não poderíamos aprender tudo de uma vez só, de um momento só, devido à imensidade de conteúdo, de informação e de situações e eventos com os quais nós temos que sentir, passar, realizar, através do trabalho, da ação e do entendimento. E se somos imortais, e se existe uma vida espiritual, por que já não nascemos prontos e perfeitos? Já não iríamos passar por tantos sofrimentos, os sofrimentos que nós vemos quando estamos encarnados? Já somos imortais, por que passar por isso? Por que não criaria Deus nós prontos e perfeitos, já puros, com toda a sabedoria? Mas aí aprendemos com os espíritos que todos nós somos criados simples e ignorantes. E esse criado simples e ignorantes é para todos aqueles que são criados. E nesse simples e ignorantes, todos nós teremos o quê? O mérito do nosso esforço, da nossa ventura e do nosso esforço no desenvolvimento das nossas potencialidades. Então observamos nessas duas interrogações que tem, por que tantos sofrimentos, tantas dores, tantas preocupações? Por que temos que passar por isso? Pelo luto, pela falta de compreensão, por todos esses sentimentos que nós sabemos como eles são, como eles se abatem sobre nós e como nós interagimos com eles. E à medida do nosso caminhar, nós vamos entendendo cada vez mais como eles podem nos afetar, ou quanto nós podemos trabalhar a nós próprios para que não sejamos tão afetados o quanto somos hoje. Mas que cada dia podemos trabalhar mais e melhor para compreender esses estímulos, esses sentimentos que são nossos, pela nossa simplicidade e ignorância, mas que todos nós temos um caminho a percorrer para um processo de progresso e evolução. E isso nós vamos tendo uma convicção, entendimento e a certeza disso,
pela nossa própria forma de agir no mundo, em que vai existindo progresso no mundo material, e nós observamos o quanto nós também, espiritualmente, podemos desenvolver e desempenhar esse papel de evoluir, de progredir. Seja essa progressão no mundo material, físico, corporal, ao qual nós estamos agora aqui, utilizando desse corpo físico, ou no mundo espiritual também, aonde que existe também infinitas atividades para o espírito imortal, para desenvolver e trabalhar. Mas sabemos ainda, no plano espiritual, não há dores físicas e nem existem as necessidades próprias da matéria. No mundo espiritual não tem necessidade da moradia, da alimentação, do sono, não tem essas atividades com as quais nós temos aqui e nos empenhamos em trabalhar, em direcionar, em prover para ter essas condições. No mundo espiritual não tem isso. E não tendo isso, logo, em que sendo simples e ignorante, teria o espírito para evoluir diante desse cenário? Imaginemos nós, simples e ignorantes, no mundo espiritual, sem ter essas necessidades com as quais nós temos aqui, que estímulo nós teríamos para desenvolver, para nos aprimorar? Iríamos ficar na inércia, esperando ser abençoado por Deus, ouvir isso de forma externa por Deus, pronto, é um espírito puro e evoluído, ou pelos nossos esforços? Observamos aí a nossa oportunidade de trabalhar, de nos esforçar, de nos impelirmos para um progresso nosso, através da nossa ação, da nossa atitude. Ou se queríamos receber a bel grado, sem fazer nenhum esforço, as benécias da vida, da existência, do conhecimento, da inteligência, da moral vinda como um produto que nós podemos pegar ali, adquirir numa estante, pegar e ingeri-lo e pronto, está resolvido. Passou a dor, passou o sofrimento, veio minha inteligência, uma cápsula de inteligência, eu sou mais inteligente. Não, é pelo nosso esforço, é pelo esforço do espírito, esse ser imortal. E o corpo físico nos impele o espírito para essas necessidades. Necessidades essas que, num primeiro momento, quando lá estamos primitivos, nós temos uma vaga lembrança dessa vida futura e da nossa potencialidade. Mas somos impelidos, temos que trabalhar, temos que produzir, temos que fazer, realizar para mantermos o nosso sustento do nosso corpo, para provermos a nossa moradia, para provermos o nosso descansar, o nosso repousar e logo a seguir o nosso trabalhar. Isso nos impele ao esforço, ao trabalho, a desenvolver a nossa inteligência, a evoluir num processo progressivo em que nós atuamos sobre a matéria com a qual está à nossa volta, ao nosso entorno, através da nossa capacidade intelectiva de aprimorá-la, para que possamos utilizá-la cada vez mais com capacidade, com produção, com equidade, mas em benefício de quê? De todos. E nesse aspecto de todos, sem ter a questão da ganância, do poder, de ter os recursos para aquilo vender ao outro, ao próximo, sem tampouco oferecer de maneira equilibrada esses conhecimentos para que seja alcançado por todos aqueles que existem, que estão encarnados nesse orbe planetário, a receber também de maneira equitativa, de acordo e segundo o seu grau de informação, de conhecimento e de necessidade, esses recursos materiais tão indispensável para nós e que para alguns está no nível do supérfluo hoje, mas em outros lugares do nosso planeta é ainda uma grande necessidade, em que aí se torna necessário todo o desenvolvimento moral nesse aspecto intelectual para dar o provimento correto, para dar um entendimento justo e equitativo a todos aqueles que precisam, produzindo assim a harmonia e um processo sustentável de sociedade, de associação com as coisas que temos. Porque nós observamos que nós, seres humanos, o espírito imortal, nós concebemos um Criador, o Deus, nós concebemos no primeiro momento de maneira uma vaga lembrança, mas mais tarde uma esperança nessa vida futura, nessa busca pela felicidade, e mais à frente uma certeza, uma compreensão. Mas essa compreensão, ela tem que estar sempre ajustada com as leis da natureza, com a lei de sociedade, com a lei de destruição tão necessária nesse processo criador da justiça divina, com o qual nós, à medida que vamos desenvolvendo o nosso conhecimento, melhorando, regulando a nossa visão para as coisas e situações e fatos da nossa vida e para dentro de nós, nós vamos compreendendo que aonde que há destruição é apenas um processo que se está desenvolvendo para mais à frente aquilo se transformar em algo.
em algo melhor, diferente, mais aperfeiçoado, ou que tenha a capacidade de entender e compreender todo o seu histórico de existência, toda a sua utilidade para um processo de transformação. E nesse âmbito de transformação, nós vamos compreendendo isso de maneira cada vez mais clara, concisa e firme, na medida que nós, no processo de entender e compreender, de estudar, nós passamos a assimilar em nossa prática, em nossa vida cotidiana. E nesse processo da vida cotidiana, a doutrina espírita tem muito a nos oferecer. Os ensinamentos que a doutrina espírita, seus ensinamentos fundamentais, tem a nos oferecer ao homem, ao espírito encarnado, a essa alma que está habitando esse corpo, nesse planeta, a entender a compreensão, as suas dimensões e potencialidades para agir sobre a matéria, mas também as suas dimensões para agir sobre si e sobre esse mundo espiritual, entre a sua espiritualidade. E compreendendo isso, consegue concatenar, trabalhar nesses dois planos de maneira harmônica, de maneira equilibrada. E é isso que nós procuramos, porque à medida que vamos procurando, trabalhando isso e utilizando, na medida do nosso esforço, a prática desses ensinamentos, desses conhecimentos em nossa vida diária, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, junto à família, seja conosco mesmo, sozinho, no silêncio da noite, em nossos pensamentos, ali trabalhando, entendendo e procurando praticar esses ensinamentos ou estas reflexões tão importantes para o nosso entendimento, para que possamos cada vez mais sermos seres libertos. Libertos do preconceito, libertos do misticismo, libertos de tantas entranhas e paredes físicas que não pode conter, não pode suportar esse espírito imortal, esse pensamento que existe e sobrepõe através da sua capacidade de entender e compreender o mundo. E no livro O Céu e o Inferno, no qual nós iremos estudar esse tema, essas causas do temor da morte, o Céu e o Inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, mostra completamente uma outra vista, um outro ponto de vista, uma outra visão nossa, da humanidade, que aqui se encontra nesse planeta, sobre a justiça de Deus, do nosso Criador. O entendimento que nós temos de ter cada vez mais sobre essa justiça que recai constantemente sobre nós. Inexoravelmente em cada um de nós, independentemente da religião que professamos, do local em que moramos, do estágio evolutivo em que estejamos no mundo, no tempo e no espaço. E para compreender, entender Kardec nessas questões tão interessantes em que ele fez aos espíritos, e os espíritos responderam, os espíritos superiores responderam e desenvolveram, trouxe essa gama de informação para compreendermos e começarmos a distanciar aquele pensamento do céu ou do inferno, do certo e do errado, da condenação eterna para sempre, ou tudo ou nada, acabou, não tem como mais resolver, não tem mais jeito. Não, vamos entender essa justiça divina de maneira a trazer cada vez mais próxima da gente. E trazendo essa justiça divina mais próxima da gente, os seus efeitos são enormes. Os seus efeitos recaem sobre nós, recaem sobre aqueles que estão à nossa volta, recaem sobre tudo o quanto nós podemos observar e possamos escutar em nossa jornada evolutiva. E aqui em Causas da Preocupação com a Morte, número 1 aqui, no capítulo 2. Quem puder também, ao chegar em casa ou durante a semana, quem tiver esse livro, ir lá e também refletir sobre essas questões, sobre esse assunto tão importante, tão interessante. Cada vez que nós observamos, nós lemos esse assunto, nós concluímos uma coisa a mais, algo a mais que até então nós não havíamos pensado ou aprofundado sobre esse respeito. Aí nós observamos o quanto nós temos a capacidade de nos aprimorarmos na medida que nós, o ser inteligente, capaz de analisar e de fazer uma leitura, ler no momento e tomar uma conclusão ou levantar uma proposição sobre aquele assunto. Mais à frente, com os embates da vida, com as experiências, situações, pegando o mesmo texto, a mesma informação e lendo, nós começamos a compreender de uma forma diferente, de uma forma mais profunda, ou então compreendemos o quanto nós estávamos equivocados até então com aquela leitura, com aquela percepção desse assunto. Aí observamos o quanto nós podemos evoluir.
Podemos evoluir em 1 segundo, em 1 minuto, em 1 semana, em 1 ano, em uma existência, porque estamos sempre no processo evolutivo. E aqui está. O homem, em qualquer situação social, desde o estado de selvageria, tem o pressentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência e que aqueles que choram não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a ideia do nada. Como se explica, entretanto, que entre os que acreditam na imortalidade da alma ainda se encontre tamanho apego às coisas terrenas e tão grande preocupação com a morte. Está aqui a notinha. A intuição inata da vida futura é um dos fatores básicos da origem das religiões. E nós observamos, nós temos esse entendimento da imortalidade. Somos espíritos imortais, estamos no corpo utilizando como ferramenta. Mas, no estágio da nossa evolução, da nossa capacidade de entender e de usufruir dessa oportunidade, nós somos muito mais apegados à matéria do que o entendimento de que a alma não é a matéria. A alma não está encerrada na matéria. Não é a matéria que vai lhe trazer os benefícios, os prazeres, a inteligência, o bem-estar, a felicidade. É um dos meios dos quais nós temos para evoluir, crescer. Mas a gente confunde. Nosso estado ainda de compreensão ainda é insuficiente. Nós ainda não nos esclarecemos o suficiente, então nós ficamos meio aturdidos. E isso é uma das situações desse medo. E ele pergunta, preocupação com a morte? Vós és imortal. Segunda, a preocupação com a morte é determinada pela sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. É necessária, enquanto o homem não estiver esclarecido a respeito da vida futura, como um contrapeso ao arrastamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o seu trabalho neste mundo, que deve servir para o seu próprio adiantamento. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro aparece apenas como uma vaga intuição, tornando-se mais tarde uma simples esperança e, finalmente, se transformando em certeza, mas ainda assim contrabalanceada por um secreto apego à vida corporal. Aí observamos a providência divina atuando. Esse nosso instinto de conservação, tão necessário para o nosso desenvolvimento, tão necessário para que possamos nos fixar a essa vida material, a essa encarnação com a qual nós utilizamos como ferramenta. E essa forma de conservação nos faz temer, ter o medo e respeitar os limites que o corpo físico necessita, respeitar as situações perigosas, os riscos que advêm da vida, do dia a dia. Mas à medida que nós vamos desenvolvendo nossa capacidade, nós vamos trabalhando esse sentir de preservação, entendendo como ele deve ser colocado. Porque muitas das vezes nós, no ímpeto da preservação, nós queremos tudo para nós, queremos todo o conforto, queremos toda a proteção, queremos todo o armamento, queremos todo o mantimento, queremos tudo. Eu tenho que preservar minha vida, mas muitas vezes de maneira desproporcional. É como se quiséssemos em um ano, por uma questão de falta de sal no mercado, comprasse 1 tonelada de sal para consumir na família, sabendo que uma família por ano não vai consumir aí no máximo uns 10 quilos de sal, dependendo da situação da saúde familiar. Mas por quê? Preservação, vamos comprar, vamos ganhar. Então a gente tem essa ainda não regulada, essa capacidade não mensurada, de quantitativa, do que realmente nós precisamos para a nossa conservação e que podemos fazer nesse processo para ser de forma equilibrada distribuído. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui, mas, ao mesmo tempo, compreende melhor a sua missão na Terra. Ele espera o seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá novo curso às suas ideias e outra finalidade aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalhava com vistas à vida presente. Com essa certeza, ele trabalha com vista ao futuro, sem negligenciar o presente,
porque sabe que seu futuro depende da orientação mais ou menos boa que der ao presente. Aqui a gente dá uma paradinha aqui. Isso é tão importante e tão necessário, essa parte aqui, que nos mostra o equilíbrio. Ao mesmo tempo que nós temos a lei, o instinto de conservação, ao mesmo tempo também esse entendimento, essa compreensão da vida futura. Que à medida que nós evoluímos no conhecimento, no entendimento, nós vemos que ele se torna real, que nós podemos até quase alcançar e tocar essa vida futura. Mas essa vida futura, ela é entrelaçada, associada com a vida presente, com a vida material. Está tudo intercalado, não está desassociado da vida material. A vida material, ela é necessária para o nosso desenvolvimento. E à medida que nós vivemos essa vida material, mas estando presente, absorvendo toda a necessidade e vendo que ela é importante também, nós estamos trabalhando para essa vida futura ser promissora, ser venturosa. Nós estamos trabalhando para que essa vida futura, ao adentrarmos, retornarmos a essa vida futura, a esse mundo espiritual, todo o conhecimento, tudo aquilo que nós sentimos na nossa vida, todas essas relações que nós tivemos, todo o conhecimento, todo o trabalho que nós fizemos, estará presente também nessa vida futura. Assim como as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos lamentos, as nossas decepções, estarão lá também. Então observamos o quanto é necessário o nosso empenho, a nossa atenção nesse presente ao qual nós estamos. Esse presente ao qual nós podemos mudar, nós podemos alterar, nós podemos pôr em prática, atuar, que irá repercutir no futuro. E que é uma transformação do passado, das nossas experiências, das nossas atuações, corretas, certas, venturosas ou equivocadas, incompreendidas. E agora nós estamos tendo essa oportunidade de trabalhar. Então, a valorização do momento presente, ela é imprescindível. É por isso que a lei de conservação, mais essa capacidade de entender que o momento presente é importantíssimo, nós tomamos o cuidado, a medida certa, a proporção certa de entender bem essa vida futura, não como uma coisa que eu sou imortal, eu posso acabar com a minha vida, eu posso me despender desse corpo material ao qual estou utilizando e vou logo pular uma fase e vou para a vida futura. Não, não tem como pular fase, não existe queimar uma fase, não tem como cancelar, assim dizendo. Na justiça divina não tem como cancelar, porque o processo é contínuo. É organizado, é harmonioso, não tem buracos, não tem falhas, não tem sobressaltos, mas tem sim a alma, o espírito, a alma humana a trabalhar, a desenvolver a sua capacidade, a entender a sua aflição, entender o estágio que se encontra, o que ele precisa fazer para se libertar, e se libertar de dentro para fora, num processo contínuo e constante. E continuando, a certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que tinha na terra, de não perder o fruto de nenhum de seus trabalhos, de crescer sem cessar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas passageiras da vida terrena. A solidariedade que ele descobre entre os vivos e os mortos lhe faz compreender o que deve existir entre os vivos e desde então a fraternidade revela a sua razão de ser e a caridade o seu objetivo no presente futuro. Observamos mais aí todas as relações que nós tivemos, as amizades, elas não se perdem, lá eles estarão, nós reencontraremos, assim como também reencontraremos todas as nossas situações, nossos pensamentos, nossas aflições, para analisar, para vencer, para ter outra oportunidade de ali retornar mais uma vez no corpo físico. Aí observamos a importância da reencarnação e da morte. Tão importante, porque a morte, ela também nos dá, também, enquanto estamos encarnados, o sentimento de urgência, de necessidade de fazer as coisas, de não perceber que temos todo o tempo do mundo. Não, encarnado nós não temos todo o tempo do mundo. Porque o tempo está correndo, porque esse corpo físico que nós utilizamos, ele está num processo de desenvolvimento e depois ele vai decrescendo, porque é uma matéria que vai perdendo depois com o tempo o seu vigor. E nós temos tempo, nós temos que fazer, temos que atuar. O momento de aprender, de entender, de compreender, de perdoar, de amar, de aperfeiçoar
os sentimentos, de desenvolver outras coisas que até então são necessárias para a vida e que não tinha tido outras oportunidades de fazer, é fazer agora. E o tempo está contando. Então também a morte, olha só, ela dá esse sentimento a nós de urgência, de fazer e de realizar. Porque a nossa hora vai chegar. O cesto com jabuticaba cada vez tem menos jabuticaba. Então, à medida que tem menos jabuticaba, nós temos que agir. E isso nos dá ânimo, força, porque nós temos o entendimento de uma vida futura, com a qual no presente nós estamos trabalhando, nós estamos valorizando cada situação, cada passagem, cada contexto em que nós estamos vivendo. E isso é muito importantíssimo, porque nada se perde. Nada se perde, mas se transforma. E aqueles com os quais nós tivemos contato não se perderam, não viraram pó, não viraram cinza. Não é algo assim abstrato, uma faísca, uma centelha. É um ser, é uma individualidade que existe, que tem o conhecimento, tem o entendimento, tem a lembrança, o conhecimento das experiências que teve nas existências com outros espíritos e que, de acordo com a forma como nós lidamos, há a simpatia, a antipatia, mas é todo um processo de desenvolvimento para se reencontrar e trabalhar cada vez mais no processo de organização e equilíbrio das relações. E 4, para escapar às preocupações com a morte, ele precisava encarar a esta no seu verdadeiro sentido, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e fazer sobre ele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se libertar da matéria. Para os que não estão suficientemente adiantados, a vida material ainda se sobrepõe à vida espiritual. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, quando a vida real é a da alma. O corpo, estando privado de vida, tudo lhe parece perdido e ele se desespera. Se, em lugar de concentrar o seu pensamento nas vestes exteriores, ele o dirigisse para a verdadeira fonte da vida, para a alma, ser real, que sobrevive a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso, necessita de uma força que o espírito só adquire amadurecendo. A preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. Por isso, quanto mais ela se liga à necessidade de viver, mais aumenta o temor da destruição do corpo com o fim de tudo. Ela é, assim, provocada pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. A preocupação se enfraquece à medida que se desenvolve a certeza e desaparece por completo quando esta se firma. Eis o lado providencial da questão. Seria prudente não perturbar o homem cuja razão ainda não esteja suficientemente forte para suportar a perspectiva demasiado positiva e sedutora de um futuro que poderia levá-lo a negligenciar o presente, necessário ao seu progresso material e intelectual. Então, observamos aqui essa oportunidade que nós temos de desenvolver o nosso presente, de cada vez mais entender esse aspecto espiritual e cada vez mais diminuir o nosso temor, ou a nossa preocupação com a morte. E entender também que nós, através dos ensinamentos, de várias formas de entender e expressar a questão da morte e o mundo além túmulo, fomos colocados com várias situações que nos colocariam medo, que nos colocavam medo. Né? As expiações eternas, né? As contorções, as dores eternas, que não teria como voltar atrás, não teria como serem sanadas, não teriam um perdão. O purgatório, aquele ponto, aquela situação em que tem a tristeza, a dor e tudo, e ficam esperando que os outros orem por nós, façam a prece por nós, mas sem nós fazermos o nosso esforço, sem nós darmos a nossa parte para sair daquela situação. E aqueles eleitos, aquela classe, aqueles eleitos, aqueles espíritos puros, que sempre pelo caminho do bem e que não passam por isso, estão privados de tudo isso tudo. Isso nos mete um medo, um temor. Eu vou morrer? No caso espírita, vou desencarnar e lá os meus temores, tudo que eu fiz de errado aqui, não terá como corrigir? Passaria por tormentos e tudo mais? Não. A justiça divina. A justiça divina cai sobre todos nós. A nos dar a oportunidade de uma nova oportunidade de trabalhar, de reencontrar, de se perdoar a nós próprios
e de transformar através do trabalho, da resignação, e de fazer de novo, mas de forma diferente, uma nova oportunidade, essa transformação. Então não estamos perdidos eternamente, não estamos condenados eternamente, e não tampouco estamos num estágio, numa situação que dependemos de um terceiro para que faça por nós, para que nós possamos sair daquela situação. Não, é o nosso esforço através disso. E sim, com a ajuda desse terceiro, de encontro à nossa força de vontade, recebendo esse empenho, esse incentivo, nós vamos conseguir sair dessa situação, dar a volta por cima, mudar de opinião, mudar de situação equivocada, de atitude equivocada, a qual tivermos em outra existência, ou nessa existência mesma, e nos transformar em pessoas melhores, em seres melhores, e melhor que tudo, compreender as coisas com clareza, com nitidez, para que não sejamos enganados, ludibriados por nós mesmos, ou pela nossa falta de foco nas coisas que são importantíssimas, são essenciais para a nossa vida. Aqui nós finalizamos esse ponto tão interessante, e quem quiser e puder, nessa semana, continue, que tem outras questões desse mesmo tema no livro O Céu e o Inferno, que é interessantíssimo, principalmente porque estamos chegando no mês que vem, ao mês, finados, um mês tão importante para as pessoas, é compreender isso, entender isso, que é de uma forma fundamental para que não perca esse entrelaçamento. Eles existem, continuam a existir, continuam a ter a sua individualidade. Este é um entendimento, é uma compreensão importantíssima, que a doutrina espírita sempre traz para nós, para que possamos entender em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Uma boa noite a todos. Meus queridos, boa noite. E vendo o Washington ali, assistindo ao Washington falar, a gente vai pensando, É a responsabilidade nas nossas mãos, Tem jeito. A doutrina, ela é muito clara e objetiva, e ela mostra que o trabalho é nosso, que a escolha é nossa, o posicionamento é sempre nosso, E é muito interessante, porque o Washington estava falando ali, e eu tinha visto, separado um itemzinho aqui no Evangelho para a gente estudar, mas de acordo com o que ele falou ali, eu já rapidinho já olhei lá, já mudei. Falei, vou encaixar outra parte aqui, que vai encaixar direitinho. Então, essa responsabilidade que a gente precisa, e como disse o Washington, a gente ainda tem todas essas etapas, que a gente tem que passar do nosso processo de crescimento, mas a sabedoria divina não nos deixa assim largados, não nos abandona, porque nós somos espíritos ainda num estágio evolutivo muito pouco, somos pouco evoluídos, e a gente precisa de ajuda, E essa ajuda a gente tem de uma forma muito precisa, muito maravilhosa, dentro das leis morais e das leis divinas, que são, na verdade, um código de conduta para a nossa vida. Está lá está aqui, no Livro dos Espíritos, ali quando fala das leis morais, todas as leis divinas. Então, realmente, se a gente, pelo menos, já conhecer e já conseguir praticar um pouquinho todas essas leis, a lei de igualdade, a lei de sociedade, todo esse código aqui, a gente já vai ter aí um bom roteiro, um bom script aí para nos ajudar na nossa caminhada. E dentro dessas leis divinas, eu escolhi uma questão aqui da lei de sociedade para começar a nossa reflexão hoje aqui, que é a questão 768, onde Kardec pergunta o seguinte: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou também nesse sentimento, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? A gente vive em sociedade, a gente sabe o quanto é importante e o quanto é desafiador, Porque é um desafio a convivência. Seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso ambiente de trabalho, na sociedade no geral. É um desafio essa convivência, Mas tem uma finalidade providencial, ela existe porque Deus assim determinou? E os espíritos responderam: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não
possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Aí vem um comentário de Kardec. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados, né? Claro que nós precisamos uns dos outros, né? Nós somos espíritos desenvolvendo as nossas faculdades, trabalhando pelo nosso aprimoramento intelectual, pelo nosso aprimoramento moral. E a gente precisa do nosso próximo, é necessário essa convivência. Por quê? É aí que a gente aprende a desenvolver a caridade, o amor, o perdão, né? Que desafio maior que a gente tem do que perdoar? Né? Vamos chegar lá no perdão, né? E aí, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, nós vamos passar por algumas situações que vão nos trazer dores, sofrimentos. E aí a gente já vai lá para a questão 937, que está dentro do livro 4, que fala das esperanças e consolações, e está lá, dentro das penas e gozos terrenos, né? Porque a gente aqui, nessa nossa estada na matéria, a gente vai passar por momentos felizes, por situações boas, mas também por situações que não são muito felizes, que vão nos trazer dor, que vão nos desafiar, né, a botar todas essas leis em prática. E dentro dessas situações, nós vamos passar por o que esse item aqui vai falar, ó. Decepções, ingratidão e quebra de afeições, né? Nós vamos experimentar essas situações. E são dolorosas, são difíceis, elas existem, né? Que essa convivência, como eu disse, somos imperfeitos, mas nossos irmãos também são imperfeitos. Também têm medos, também têm inseguranças. E, né, na maioria dos espíritos encarnados na Terra, nós estamos nesse mesmo nível, com essas dificuldades muito parecidas, né? Com necessidades também. E aí, vem a questão 937. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também, para o homem de coração, uma fonte de amarguras? A resposta: sim. Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos tanto quanto maior houver sido a sua ingratidão. Né? E todos nós, eu acho que experimentamos algum momento na nossa vida isso, né? Essa ingratidão, essa quebra de afeição. E quando isso acontece na nossa vida, o primeiro pensamento que nos vem é: meu, como eu sou boba, como eu faço tudo pelos outros e não sou reconhecida. Né? A gente é tomado de um orgulho, de uma, né? E achar que a pessoa nos fez alguma coisa. E muitas vezes faz sim.
Mas tudo isso vai muito também de como a gente vai receber, de como a gente vai lidar com aquela situação. Porque a gente não controla, né? A gente lida com as pessoas, a gente não controla o que as pessoas às vezes pensam, o que as pessoas falam ao nosso respeito. Isso a gente não tem controle. Mas como a gente vai receber, como a gente vai lidar com essa situação é que vai fazer toda a diferença, né? Como ele disse aqui, Jesus foi o Espírito mais puro que já esteve aqui na Terra, que já encarnou aqui, que veio para nos ensinar, para ser o nosso guia e modelo. E como ele foi tratado? Qual foi o seu fim? O fim da sua existência carnal aqui? Foi com muita dor, com muito sofrimento, né? E ele não era um espírito evoluidíssimo. E não precisava passar por nada disso. Enquanto nós temos muitas situações ainda para passar, muitas situações para resolver. E a gente se pergunta, por que eu sou assim? Eu me arrependo, né? Às vezes a gente se arrepende de ser sensível, de estender a mão para o próximo. Mas é o quê? Isso é o nosso orgulho, isso é o nosso egoísmo falando mais alto. Por quê? Porque muitas vezes o móvel das nossas ações, o que nos move, não é o desinteresse pessoal. Quantas situações a gente está lidando ali com as pessoas e esperando o troco, esperando que benefício a gente vai ter ali naquela situação. A gente não está fazendo bem simplesmente por fazer o bem. A gente não age sem segundas, terceiras e quartas intenções. A gente ajuda, mas a gente gosta de ser exaltado. Olha como fulano é bom, olha como que eu sou boa, olha como eu faço bem. Né? A gente gosta de satisfazer o nosso ego. Né? Daí o egoísmo e o orgulho. E a gente fica fazendo bem. A gente ainda não está nesse estágio, como disse o Sandro aqui na semana passada, falando dos mundos, né? Dos mundos de regeneração, onde o bem já prevalece. Por quê? Porque a gente age pelo bem, pelo simples fato de fazer o bem. Sem ter condição para isso, sem ter alguma coisa em troca. A gente ainda não está nesse estágio. E muitas vezes a gente se arrepende. Quando numa atitude, quando num gesto que a gente faça, numa ação que a gente faça, que a gente ajude, a gente não recebe, às vezes, uma obrigada, a gente não recebe aquele reconhecimento. E aí a gente começa a se questionar se vale a pena continuar fazendo bem, se eu não estou sendo boba, se as pessoas não estão me fazendo de boba, né? A gente começa a se questionar sobre isso. E aí vem a outra questão 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. É como eles dizem aqui em cima, ó, a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. E como disse o Washington, são as nossas atitudes no presente que vão determinar a nossa condição de espíritos quando nós desencarnarmos. É importante esse conhecimento, essa mudança de atitude, essa tomada de consciência agora, porque vai nos fazer ter um melhor direcionamento na nossa caminhada. E vamos ter uma situação mais confortável e melhor quando nós desencarnarmos. Porque a gente fica muito preocupado, às vezes, como é que eu vou estar quando desencarnar? Ou quando alguém querido nosso desencarna, em saber como é que está. E não muda muito a questão, né? A morte nada mais é que a destruição do corpo físico, de uma matéria que não tem mais condições de um espírito habitar. Né? A morte, o processo da morte, não nos transforma num passe de mágicas. Né? Então a gente morre hoje cheio de rancor,
de mágoas, com vícios, e a gente acha que o fato da gente desencarnar transforma a gente assim, como se fosse um passe de mágica. Não. Nós vamos continuar. A nossa existência, a existência do espírito, ela é eterna. Então, a única diferença é que nós estamos, ora, aqui encarnados, na matéria, lidando com a sua influência, aproveitando dessa estadia aqui maravilhosa, que é importante para o nosso progresso, para que a gente aprenda a praticar essas leis divinas, mas ela vai continuar. Então, se nós quisermos conduzir o nosso livre-arbítrio aí para continuar igual, pensando igual, agindo igual, nós vamos ficar estagnados. E aí, quando chegar no plano espiritual, a gente pode olhar uma encarnação, às vezes, perdida. Que as oportunidades estavam todas ali, todos os recursos disponíveis. E vocês querem mais recursos do que a doutrina espírita tem a nos oferecer? Nos explicando, fazendo com que a gente compreenda da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e qual o nosso destino após a morte, após a destruição do corpo físico. Nós vamos continuar nesse processo de crescimento, de aprendizado, de progresso. Olha que coisa maravilhosa. E como disse muito bem o Washington, também temos que aprender a nos perdoar, porque vamos nos equivocar, vamos sofrer ingratidão, injúrias e também vamos fazer com que o nosso próximo sofra com as nossas atitudes, com a nossa forma, às vezes, intempestiva de agir sem pensar, de reagir, na verdade. Nós também vamos receber e provocar isso também. Isso faz parte do nosso aprendizado, né? É uma disciplina da nossa escola, né? Todos nós estamos nessa escola abençoada. E aí, a 938A. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Né? Para que eu sou assim? Para que eu me importo tanto com os outros? Para que eu quero ajudar? Isso não podia deixar a gente mais duro, mais frio? E eles respondem, sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai o que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso. É um meio de vos elevardes sobre eles. E aí vem o comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as premissas da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma ventura recusada ao egoísta. Então, como nós vimos, né, é uma prova, como eles dizem aqui, a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Né? Muitas vezes, a gente passa por isso. Não vou fazer mais nada, eu não vou ajudar mais as pessoas, porque ninguém reconhece o que eu faço. E a gente tem que entender, muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, que todo o processo está em nós. Né? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de avaliar as situações. Né? E aí é que nós precisamos ter um novo olhar, que é, na verdade, a proposta do Evangelho. Né? O Jesus, quando veio até nós trazer a boa nova, veio falar disso, do amor, do perdão, de nós termos caridade. Né? É porque aqui, pena que a gente, quando botou esse forro, eu sempre lembro disso, porque aquilo era uma imagem que me maravilhava. Nessa pilastra aqui, ó,
Está escrito, fora da caridade não há salvação. Mas a gente não está falando da caridade material somente, porque ela também é necessária. Mas é a caridade como a entendia Jesus. De perdoar as ofensas, de ser indulgente para o nosso próximo, de alguma forma conseguir se colocar no lugar do outro, de entender um pouquinho por que o outro às vezes agiu com a gente daquela maneira, por que ele foi ríspido, por que ele foi grosseiro às vezes numa situação. Porque a gente não sabe, né, a dor do próximo, a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro, o que o outro está vivendo. E a gente olha muito para nós, a gente quer ser super bem tratado, a gente quer ser, né, coloca um tapete vermelho às vezes para a gente passar. Mas isso às vezes é só puro orgulho e egoísmo. Nós precisamos entender às vezes o que o outro está passando e entender que ele é como nós, né? Precisamos olhar para o nosso próximo como alguém que, como nós, está a caminho, tem limitações, imperfeições, medos, né? Nós não precisamos concordar com as suas atitudes e, às vezes, também, nem conseguimos mais conviver com aquela pessoa, né? Em determinadas situações que a gente tem essa dificuldade de entender a dor do próximo, de se colocar no lugar do próximo, a gente pode. Não é porque alguém nos fez alguma coisa, que nos feriu, que nos machucou, a gente vai ficar ali naquela situação que vai nos trazer dor. Não. Nós, às vezes, não precisamos mais conviver com aquela pessoa, não precisamos concordar com aquelas atitudes. Mas entendo a oportunidade de fazer o bem de alguma forma para aquela pessoa, que a gente o faça. Nem que seja através de uma prece. Porque a gente perdoa, assim, eu perdoo. Mas se você passar no meu caminho, você vai ver o que vai te acontecer. É um perdão que não é perdão. É o da vingança. A gente guarda aquele saborzinho assim, que bom, se deu mal. Ou não é, gente? Eu não sei, eu ainda estou nesse estágio. Se vocês não estão, que bom, mas, né, a gente sempre guarda aquela, né, aconteceu alguma coisa, tá vendo? Eu falei, ó, fez comigo, vai fazer com outro. A gente tem aquele desejozinho ainda de ver o outro se dar mal. Isso ainda faz parte da nossa inferioridade, né? Mas é sempre uma escolha nossa, né? Porque as pessoas vão nos ferir, vão ter atitudes com a gente que a gente não vai gostar, vão ferir os nossos interesses. Faz parte. E isso eu não estou falando só no trabalho ou fora de casa, não. Isso tudo acontece dentro de casa. As coisas já começam ali, que é um grande laboratório, né? A família é o nosso grande laboratório. São espíritos afins, espíritos diferentes, e que estão ali na oportunidade da convivência, da melhora, do progresso, né? E aí, só para a gente, um pedacinho aqui, para a gente falar do perdão, até eu já vi ali que a Sueli trouxe a escala. No próximo mês eu vou me comprometer a fazer uma palestra só sobre o perdão, porque é tão importante a gente entender, é tão libertador quando a gente começa a compreender e começa nesse processo de se perdoar, de perdoar ao próximo. Isso é tão libertador, que eu acho tão importante, acho que eu estou escalada no dia 15, eu acho, né? Eu vou organizar uma palestra só sobre o perdão, para a gente estudar bem aqui, porque é um capítulo grande aqui do Evangelho, e é tão importante esse trabalho para a gente ficar mais leve na nossa caminhada, para a gente ver as coisas com mais tranquilidade, com mais compreensão, né? E aí, eu tinha escolhido um trechinho aqui para falar dos bem-aventurados, dos misericordiosos, mas mudei aqui, aí, indo de acordo com a palestra aí do Washington, porque é muito importante a gente entender, né? E muitas vezes, o que acontece? Vi ele também que Sueli vai falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos na semana que vem. Eu falei, opa, olha a importância aqui de um trechinho do Evangelho, ó. Reconciliação com os adversários.
Como é importante a gente fazer o dever de casa já agora, aproveitar a oportunidade. Olha só. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Né? Uma passagem do Evangelho. E aí vem os espíritos, ó. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir no mal, que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de disenção, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Olha só, eu nem ia falar desse trechinho, mas eu achei tão próprio falar, que eu falei, olha só, né? E tudo bem também, né? Vamos pensar, não, tem que perdoar. Não, gente, isso também é um processo, né? Como eu disse, para perdoar, a gente tem que também ser humilde. A gente tem que reconhecer a nossa inferioridade. Tem que reconhecer que muitas vezes o que a gente acha que é uma ingratidão, que é uma decepção, uma quebra de afeição, é a nossa forma de ver. É o nosso olhar. E às vezes não é aquilo que é a realidade, né? É como nós, às vezes, estamos olhando aquilo. Porque muitas vezes a gente, como eu disse, é o orgulho, o egoísmo, a gente acha que está na nossa razão, a gente não aceita ser contrariado. Então, às vezes, o outro vai agir, porque ele está exercendo o seu livre-arbítrio. E não está nem pensando na gente. Né? Eu lembro do Zé. Lembra do Zé falando do posto, Ângela? Que ele abastecia num posto de gasolina
e que ele um dia, sei lá, se aborreceu lá, se estressou com alguma coisa lá no posto, ou achou que não tinha sido atendido bem. Nunca mais ele foi abastecer no posto. Mas toda vez que ele passava em frente ao posto, ele ficava, eu não abasteço mais aí. Ele ficava ruminando aquilo, ele ficava estressado com aquilo. O pessoal do posto, nem aí para ele, nem sabia o que estava acontecendo. Né? Até o dia que ele voltou. Né, no posto. Oi, seu José Manuel! Todo mundo já deve ter ouvido ele contar isso aqui, com aquele jeito que só ele tinha de falar, de conquistar a gente. Que tá sumido, a gente estava sentindo a sua falta. Né? E quantas vezes a gente fica remoendo, achando que, por quê? Porque, não fez isso comigo, porque a gente se atribui uma importância e que às vezes não tem, o outro não está nem sabendo. É o nosso olhar. Perdoar é uma questão de atitude. E não tem a ver com o outro. Tem a ver com a gente. É a nossa escolha. Quem vai ficar livre somos nós. Se nós não perdoarmos, a gente perpetua. E a gente dá o poder. A gente dá o controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos na mão do outro. A gente delega para o outro se a gente vai estar bem, se a gente não vai estar bem. É pegar mesmo as rédeas na mão. É ter atitude, é ter responsabilidade. E entender que isso é um processo. Tanto do auto-perdão, quanto do perdão ao próximo. E é necessário esse exercício de humildade, de se botar no lugar do outro. De saber que o outro também está passando por, às vezes, grandes problemas que a gente não faz nem ideia. Mas o nosso é sempre o maior. Né? Então, que a gente aproveite todas as oportunidades que a gente tem para a gente trabalhar isso. E no próximo mês eu vou estar aqui falando, vou preparar uma palestra só sobre o perdão. Para a gente estudar mais sobre isso, para a gente estudar cada passagem do Evangelho, porque realmente vale muito a pena. Boa semana para todos e até a próxima.